B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos no mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3, a Bolsa do Brasil. Vamos falar de FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Todo mundo conhece, hein? Um produto já consagrado, um tipo de fundo grande, mas que até hoje só é permitido para investidores qualificados. E com a nova resolução CVM da indústria de fundos, a partir de outubro vai ficar aberto para o público em geral. Então, possivelmente teremos um produto que vai gerar interesse das pessoas, porque é um produto de renda fixa, o brasileiro adora renda fixa, uma alternativa de crédito privado, e que, como é uma indústria muito vasta, a gente vai entender o que é esse direito creditório, tem para todos os perfis. Tem desde um fundo mais conservador até um fundo bem high yield mesmo, um fundo bem arrojado. Então isso vai ser interessante para pensar em alocação, em diversificação. Então, FDIC é Fundo de Investimento em Direito Creditório. O que é um direito creditório? Qualquer coisa que alguém deva. Eu tenho uma promessa de te pagar R$100 daqui 2 meses. Você tem um direito creditório contra mim. Certo? Se quem já conhece CRI e CRA, Certificado de Recebível Imobiliário, Certificado de Recebível do Agronegócio, eles nascem de um direito creditório. Mas tem que ser ou do mercado imobiliário ou do mercado do agronegócio. No caso do FDIC, qualquer direito creditório pode entrar, ser elegível a um FDIC adquirir. Por isso essa indústria é tão grande, tão vasta, né? A gente está falando de 308 bilhões de patrimônio já nos FDICs existentes, são 1.722 fundos, fiz até uma colinha aqui, mas que, como eu falei, até agora só para investidores qualificados. Então ele é um produto de securitização é um estrangeirismo, que significa tornar alguma coisa num valor mobiliário. O valor mobiliário é algo negociável em bolsa, em balcão, está no meu nome, passa para o seu, depois vende para ela e tal, como uma ação, uma cota de um fundo imobiliário. E aí tem coisas que não são exatamente do mundo financeiro, que não são valores imobiliários, mas se tornam valores imobiliários quando passam por esse processo de securitização. Um fundo imobiliário, por exemplo, securitiza um imóvel. Certo? Eu não compro um prédio e vendo no mesmo dia para alguém que vai fazer um day trade e tal, não sei o quê. Mas a cota de um fundo imobiliário eu posso fazer isso. Então, a cota valor imobiliário securitizou aquele ativo que não era financeiro. E o que um FDIC, então, securitiza? Recebíveis, direitos creditórios. Alguém aqui já comprou uma TV em parcelas? Já? Aonde? Qual loja que foi? No Fast Shop. No Fast Shop. Saiu de lá com a TV debaixo do braço e o carnezinho debaixo do outro braço. Não, no cartão. No cartão de crédito. Bom, em tese, você ficou pagando 10 parcelas mensais para Fast Shop. Em tese. Comprei em 5. Porque, na verdade, você pagou essas parcelas para um fundo de investimento em direito creditório. O que a Fast Shop fez como varejista? Ela precisa de dinheiro, ela precisa rodar o estoque dela. Então ela pega esses recebíveis e cede para um FDIC. E aí ele continua pagando a parcela normalmente, ele não precisa nem ser avisado, nada, cederam o recebível. Ele vai pagando a parcela, quem recebe agora é o fundo. É lógico que o fundo chegou para a Fast Shop e falou, olha, você tem aí 10 parcelas de R$200 para receber, isso dá R$2.000, eu te ofereço 1.500 agora. Você topa? Né? Ele adianta com um desconto. E aí, à medida que ele for recebendo as parcelas, ele pagou 1.500, recebeu 2, aí está o lucro do fundo. Então, uma operação de renda fixa. Eu sei o máximo que eu tenho para ganhar. E qual que é o risco do FDIC perder? Você não deu calote nas parcelinhas, né? Pagou tudo em dia. Maravilha. Se não tivesse pagado, tinha negócio para FDIC também. A gente já vai explicar isso. Então, perceba o mundo que um FDIC pode atuar. Toda venda parcelada, e mais do que vendas parceladas, que eu já vou explicar, podem parar dentro de um fundo de investimento em direitos creditórios. Por isso, esse negócio já é grande e tende a se tornar uma alternativa também de chamar atenção para as pessoas físicas. Como fundo, ele pode ser um condomínio aberto ou fechado. O que é um condomínio aberto? Aquele fundo que a gente faz aportes e faz resgates. Pode ter uma regra lá, D mais 30, mas é um fundo aberto. E um fechado não permite resgate,
Se você quiser resgatar o seu dinheiro, você vende cotas. E daí a importância da B3 ser a infraestrutura que permite listar essas cotas em bolsa. Porque se eu invisto num FDIC que é fechado e as cotas não são negociadas na bolsa, o dia que eu quiser vender, o que eu faço? Mercado Livre, ou LX, ou coisa assim? Não, né? Vou na B3 pela minha corretora e negocio as cotas lá. Então ela me dá uma alternativa de liquidez. A grande parte dos FDICs hoje já é fechado. Deixa eu ver minha colinha aqui, mas acho que é 81%. 81%. Com o sucesso dos fundos imobiliários, dos fiagros, eu acredito, é uma ideia minha aqui, de que muitos FDICs vão ser fechados e ter cotas negociadas em bolsa. Inclusive, os gestores vão tentar fazer uma dinâmica de distribuição mensal, porque já percebemos que o brasileiro adora uma distribuição de renda mensal. Não tem obrigação de distribuir mensalmente, não tem obrigação nem de distribuir. Eu posso ter um fundo que fala, a minha estratégia vai durar 3 anos, ao final de 3 anos você recebe tudo mais o lucro. Mas é possível que, pela popularidade lá dos fundos imobiliários, os FDICs têm que se adequar a isso. Que tipo de recebível pode estar? Quais são os maiores hoje dentro da indústria? Recebíveis comerciais, financiamento de veículos. Quem já comprou um carro parcelado, pagou as parcelas por um FDIC, certo? A montadora, ou às vezes até a concessionária na relação dela com a montadora, também cede isso para um FDIC. Crédito pessoal, sabe damos dinheiro até para negativado? Você pega o dinheiro lá e paga para um FDIC. Percebeu a extensão de oportunidades de risco e retorno? É evidente que o crédito pessoal é mais arriscado, com uma possibilidade de retorno muito maior. Um financiamento de veículo é menos arriscado. O veículo está dado em garantia e tal. Então o retorno vai ser menor. E assim a gente vai encaixando de acordo com o nosso perfil, os nossos interesses. Agronegócio. Tem muita coisa no agronegócio que é feito a prazo, que é feito fiado, que é com a soja dada em garantia. Esses produtos, né? Todo recebível pode parar lá dentro. Um crédito imobiliário. Nem preciso falar o tanto de crédito imobiliário que existe. Serviços e setor público. E tem os FDIC multiclasse, que são aqueles que compram direitos creditórios de todos os tipos. Então, para reforçar esse conceito do que é esse direito creditório, como que isso acontece? Antecipação de restituição de imposto de renda. Alguém já fez? Quando chega a época de imposto de renda, os bancos vão lá e, bombardeiam a gente com antecipe a sua restituição. Então você tem lá R$1.000 para receber, tem conta no banco, no Bradesco, no Itaú, seja lá qual for, o banco fala, te deposito 900 agora. Quando o governo pagar os 1.000, vem para mim. Isso é antecipar um recebível, isso é comprar um direito creditório. Com que nível de risco? Baixíssimo, porque o devedor é o governo, certo? Agora, eu podia te contar a história, eu tenho uma portinha aqui, eu tenho uma financeira, eu empresto dinheiro para quem é negativado, cobro um juro altíssimo. Se você quiser comprar essa minha carteira, antecipar esse recebível para mim, a gente faz negócio. Então, estamos falando de outro perfil de risco, outro tipo de retorno. Daí, tem os FDICs que compram créditos performados e não performados. E agora você vai ver o salto de possibilidades dessa indústria. Esse termo confunde um pouco, porque a gente que é do mercado financeiro associa performado a performance, né? O FDIC que ganha bastante dinheiro. E não tem nada a ver. Esse performado vem do juridiquês. O que é o performado? Aquele recebível que já está efetivamente contratado, tem um aceite de uma dívida, uma coisa assim. Então eu fui comprar uma TV nas Casas Bahia, falei que queria pagar a prazo, mandaram ir no crediário. Fui lá, fiz cadastro, assinei um termo de aceite e tal, saí com a TV e com o carnezinho. Esse FDIC é performado. Já houve uma venda, já existe juridicamente uma obrigação de pagar e isso foi cedido para o fundo. Maravilha. O que é um não performado? É aquilo que ainda não aconteceu, uma venda que não aconteceu. Então, por exemplo, pedágios. Uma concessionária de uma rodovia pode falar, olha, aqui passam, sei lá, 5 milhões de carros por mês nesse pedágio. Eu quero antecipar o que eu vou receber de pedágio no primeiro semestre do ano que vem. Se o FDIC topar, sai negócio. É um crédito ainda não performado. Tem mais risco?
Claro que tem. Imagina quem fez isso no final de 2019. E aí chegou a pandemia em 2020 e não passava carro nenhum no pedágio. Se tem mais risco, tem que ter um retorno maior, né? Uma probabilidade de retorno maior. Para a pessoa física, o não performado vai ter restrição. A pessoa física vai poder investir num FDIC não performado desde que o recebível futuro seja de concessionária de serviços públicos ou efetivamente de infraestrutura, que tem, no final das contas, quase que um serviço público, um serviço muito estável ali, né? Um fluxo de caixa muito estável. Agora, para o investidor qualificado e profissional, vai parar de tudo dentro de não performada. Por exemplo, passagens aéreas. As companhias já têm uma ideia de quantas passagens elas vendem, em que época e tal, elas antecipam. FDIC de escolas. Olha que interessante para a gente entender essa diferença de performado e não performado. Eu fui lá, fiz a rematrícula da minha filha para a escola já no ano que vem. Então eu já assinei um contrato dizendo que eu devo 12 parcelas. A escola não pode ceder essas parcelas? Recebe à vista, quer construir uma quadra a mais na escola? Antecipa uma parte das mensalidades, constrói a quadra. Eu estou falando da matrícula do ano de 2024. Esse crédito é performado ou não performado? O que vocês acham? Eu acho que não, porque a mensalidade ainda não foi paga. Legal. Seguinte, se a mensalidade fosse paga, já não tinha algo a receber, então não dava para antecipar. E se for paga no cartão? O cartão pode ceder. Tem Mas muito... aí é performado. É performado, não porque não é a questão do pagamento ter acontecido. Eu já assinei um contrato com a escola. Eu já tenho uma multa para quebrar esse contrato. Eu já me obriguei a pagar 12 parcelas no ano que vem. E se acontecer uma causa extrema, superior do céu? Risco do negócio. Então você vê que tem um FDIC que antecipa parcelas escolares. Qual a expectativa de rentabilidade? Vai ter uma lâmina, vai ter todo um material. A gente fala assim, a expectativa é você ganhar IPCA mais 6. Você topa ganhar IPCA mais 6 para esse nível de risco? Tesouro Direto você tem IPCA mais 5,5, não é? Você vai encontrar qual é o seu retorno desejado para esse nível de risco. Então, talvez IPCA mais 8 você já fique satisfeito, IPCA mais 9, coisa assim. Né? Isso. Um pouco maior. Isso. Agora, a debenture ele é um crédito concentrado. A empresa paga ou não paga, é meio que binário. Um FDIC desse ele tem uma característica de ser pulverizado. Já pensou se o fundo então tem recebíveis de 10 escolas diferentes no Brasil? Estamos falando de quantas milhares de prestações de pessoas diferentes. Vai ter calote? Vai. Uma parcela vai. Sempre vai. Então isso já tem que estar pensado no retorno do produto. Tá? Qual é o nível de pulverização de um FDIC em termos de percentual de patrimônio líquido do FDIC? Quando a gente compara aí com um FIINFRA, um FIAGRO ou um fundo de recebíveis? Muito caso a caso, né? Um pulverizado desses do varejo das Casas Bahia é muito pulverizado. São milhares e milhares de vendas a prazo que estão lá dentro, milhares de CPFs. Se ele for um FDIC já corporativo, ele pode ter um devedor. E aí a comparação com a debênture fica perfeita. Pode. Elas por elas aí. Sim. O ideal seria ter um FDIC que são vários corporativos também, que daí eu também diversifico um pouco mais dentro do FDIC. E pode existir esse FDIC. E aí, que tipo de corporativo? Só empresas com rating AAA ou empresas de médio porte? Entendeu? E aí, com base no risco, você vai ter o seu retorno IPCA mais em cima desse bônus, né? Exatamente. O FDIC ele é possível, desculpa que eu cheguei mais tarde, o FDIC ele é possível para público geral ou é só investidor qualificado para cima? Por enquanto, para qualificado, a partir de outubro, que entra em vigor a nova resolução da CVM, ele passa a ser permitido para investidores comuns. Tá? Por isso a importância da gente já conhecer o produto desde agora. Então, voltando ao exemplo da escola. Se eu já assinei o contrato, o crédito é performado. Se a escola procurar o FDIC e falar, eu quero vender o que eu tenho a receber em 2025, eu não abri matrículas para 2025 ainda. Mas, olhando o meu histórico, em média eu tenho 3.500 alunos matriculados
todos os anos. Faz 50 anos que eu tenho 3.500 alunos matriculados aqui. Você topa antecipar essas matrículas que ainda não aconteceram? Então, nesse caso, ele é não performado. Tá? E este caso específico não chegaria para a pessoa física, porque não é uma concessionária de serviço público, nem uma operação de infraestrutura. Tá? Mas é possível. Então, veja o quanto o produto é versátil e importante para a economia. Eu brinco que se você pegar o seu celular, os aplicativos que você mais usa, da onde vem o dinheiro para aquela operação? De um FDIC e de um FIP. O Nubank só é o que é hoje graças à indústria de FDICs. Certo? Um dia um estrangeiro chegou no Brasil falando, cara, esses bancos cobram muito caro no cartão de crédito. Tem uma oportunidade ótima de eu fazer negócio aqui. Vou oferecer cartão sem custo, com crédito mais barato. Então, a ideia é perfeita. Só que precisa de muito dinheiro. Eu estou dizendo assim, ó, se você quiser pagar a TV em 10 vezes, pode pagar à vontade que eu te banco. E estou dizendo também para o lojista, se você quiser vender no cartão, vai demorar 30 dias para receber. Se você quiser receber em 3 dias, eu te banco. Com que dinheiro? Certo? A ideia é maravilha, mas e dinheiro para implementar a ideia? FDIC. E aí, então, estruturaram FDICs que estrangeiros investiram. E o estrangeiro, ele assumiu qual risco de crédito? Risco Nubank? Não. O risco do cliente, super pulverizado. Então, olha que legal que é a indústria de securitização e como ela faz o dinheiro chegar via mercado de capitais em todos os lugares. Se fosse para correr o risco Nubank, uma startup, poucos clientes e tal, dificilmente alguém ia emprestar dinheiro para ele. Aí ia entrar um outro tipo de fundo, que é o FIP. Ia falar, eu compro uma fatia da sua empresa. Tá? Mas emprestar dinheiro não. Como ele, na verdade, não estava emprestando dinheiro para aquela empresa ainda pequena, ele estava assumindo o risco de crédito dos clientes da empresa, o dinheiro fluiu. Se não fosse um FDIC, o Nubank não era o que é hoje. Certo? É o mesmo para o iFood, o mesmo para todos os aplicativos que você usa no seu dia a dia. Tá? Vou falar dos tipos mais comuns de FDIC. E só para concluir essa questão do performado ou não performado, para a pessoa física, além de só ser aqueles 2 casos, precisa necessariamente ter uma classificação de risco. Então, o administrador do fundo precisa contratar uma agência que vai falar, o risco aqui é A, é B, é C, e aí você já tem um indicativo de qual nível de retorno, né, como que compara um FDIC com outro. Tá? Existe também na indústria muito comum a separação de cotas em classes subordinadas. Então tem lá, imagina, uma cota que é a chamada sênior, uma que está no meio é a mezanino e por fim a subordinada. Sênior, ela é velhinha, ela tem preferência, ela é idosa, a gente dá preferência para a cota sênior. Então está entrando dinheiro no FDIC, quem recebe primeiro? Cota sênior. Ela recebeu tudo que tinha que receber e continua entrando dinheiro, recebe a mezanino. A mezanino recebeu tudo que tinha que receber e ainda tem dinheiro, recebe a subordinada. Ela se subordina às demais. Então já tem perfis de risco e retorno diferente dentro do próprio fundo. Para a pessoa física, só cota sênior. Para investidor comum, só cota sênior. Então a CVM, ela entendeu a demanda do mercado de abrir o produto para todo mundo, mas ainda assim quer resguardar o investidor comum que tem menos conhecimento sobre o produto. Tá? Tipos de FDIC mais comuns. Vamos lá, vai dar um nó na cabeça. Monocedente e multissacado. Vamos entender que história é essa aqui. Se eu comprei uma TV a prazo, tenho um carnezinho para pagar. Quem eu sou nessa história? Eu sou sacado. Certo? Eu tenho uma obrigação de pagar. Eu sou sacado. Eu comprei minha TV aonde? Nas Casas Bahia. E ela chamou um FDIC e falou, quer comprar esse carnezinho aqui? Não era ela que tinha o direito de receber as minhas parcelas? Ela cedeu o direito de receber para um FDIC. Então ela é a cedente e eu sou o sacado. Então um FDIC pode ser multissacado, monocedente. É um FDIC que só compra carnezinho das Casas Bahia. Cedente um só. Sacados, milhares, potencialmente milhões.
monocedente, multissacado. E aí a gente vai fazendo variações disso. Falei do monocedente e multissacado. Multicedentes e monossacado. Vamos mudar agora. Um monte de gente... Diga. Quem são, quem que financia, de quem é o funding para os FDICs? Do cotista do FDIC, do investidor. Então eu tenho dinheiro, já tenho título de renda de tesouro direto e tenho uma reserva de emergência e quero um pouco mais de risco no meu Você portfólio. vai investir num fundo de FDIC. Comprei cota do FDIC, o dinheiro entrou para o FDIC. E aí o gestor vai pegar esse dinheiro e comprar recebíveis de acordo com a política de investimento dele. Né? O mercado é muito amplo. A menos que seja um multiclasses, que ele poderia comprar qualquer... Se ele falar, eu sou um FDIC do setor do agronegócio, ele só pode comprar do agronegócio. Né? Quem são os maiores do mercado hoje? Em administração e gestão, a Singular é muito grande, Oliveira Trust, são aqueles que já estão mais habituados com os produtos alternativos. Muito parecido com quem atua com fundo imobiliário hoje. Sendo o FDIC um fundo fechado, né? Os fundos fechados de FDIC. Sim. Então ele foi lá, abriu uma captação, fechou, agora só troca de cotas na B3, Exato. Mercado secundário. Exato. Eles fazem novas emissões, subscrições, isso acontece também. Para o dinheiro entrar, né? Para o fundo crescer. Exato. Dependendo do recebível que ele tem lá, a carteira gira muito rápido. Carnezinho das Casas Bahia, rapidinho, dinheiro voltou. Voltou, ele vai comprar novos recebíveis. Agora, ele pode ter financiamentos imobiliários que são de longuíssimo prazo. Então, volta pouco dinheiro. Para ele crescer, ele vai ter que fazer mais uma emissão de cotas. Certo? Então, estávamos falando agora do multicedentes monossacado. Um monte de gente chega para um FDIC e fala, eu tenho um dinheiro aqui para receber. Ele vai olhar e vai falar, quem é o devedor desse dinheiro? Eu só compro se for uma única pessoa ou empresa. Poderia ser... Não, ele é monossacado. Não necessariamente. Esse FDIC ele é chamado de FDIC fornecedores. Então, o que é isso? Eu prestei serviço para uma empresa enorme. Por exemplo, para a Via Varejo, Casas Bahia. Assinei uma ordem de serviço, ela vai me pagar dali 60 dias. Se eu preciso do dinheiro, eu vou num banco, o banco me antecipa. Eu vou numa factory, a factory me antecipa. Eu tenho mais uma alternativa que é o FDIC. Só que o FDIC tem na política de investimentos que ele só adquire recebíveis se o devedor for a Casas Bahia. Então, qualquer pessoa que tenha algo a receber das Casas Bahia, chega para esse FDIC e fala, ó, você compra? Se o devedor é Casas Bahia, eu compro. Se for outra empresa, não. Então, ele é chamado de FDIC fornecedor, que é justamente para dar um fôlego para o fornecedor daquela empresa. Ela tem como política comercial não pagar ninguém à vista, ela sabe que alguns dos fornecedores precisam do dinheiro logo, e ela monta a estrutura. Quem geralmente é cotista desse FDIC? A própria empresa. Ela tem excedente de caixa e uma parte ela aloca para isso. Então, eu que tenho a receber, eu posso procurar um banco, uma factory ou um FDIC. Eu tenho escolhas. Eu vou ceder para aquele que me descontar menos. Né? E se for interessante para remunerar o caixa excedente da empresa, um negócio bom para todo mundo. Né? Então esse é o FDIC fornecedores. Mais dois tipos aqui. Multicedentes e monossacado, já falei. Multicedentes e multissacados. Vale tudo. Potencialmente eu compro qualquer recebível. Muitas factorings se reorganizaram para serem FDICs. Ao invés de eu ser uma empresa, pagar todos os impostos de uma empresa, eu matei a minha empresa, montei um FDIC. Multi-multi. Você chega aí, mostra a sua duplicata, mostra o que você tem a receber de alguém, eu analiso o risco de crédito, aceito ou não aceito, com mais desconto ou menos desconto. Então já estamos falando de um tipo de FDIC possivelmente mais arrojado, e que para investir a gente vai ter que exigir um retorno maior, certo? Já o monossacado, você sabe quem é o sacado, é a comparação com a debênture. Você sabe quem é o sacado, ó, estou correndo risco Via Varejo, estou correndo risco B3, certo? Então esse
muitas vezes é uma factoring ou é um produto do mercado financeiro mesmo. Saiu um grande banco, uma grande asset, vai montar um FDIC para oferecer como alternativa aos seus clientes e ele faz uma política de investimento mais aberta. Eu posso comprar qualquer tipo de coisa. Aí ele pode, no regulamento, parágrafo seguinte, dizer assim, eu só compro se o risco de crédito for A, no máximo B. Aí ele vai delimitando para que todo mundo saiba. Mas ele não precisa se restringir, pelo contrário, ele tem muitas opções. E por fim, o monocedente e monossacado, que aí é uma operação já, não é uma operação de varejo, é uma operação intragrupo, quando existe um conglomerado de empresas. Tem uma empresa que tem dinheiro sobrando no caixa, tem uma empresa que tem dinheiro faltando no caixa. Se essa empresa emprestar para essa, tem que pagar imposto. Então, esses grandes grupos montam um FDIC em que a empresa que tem dinheiro compra a cota do FDIC e o FDIC antecipa alguma coisa que a empresa deficitária tem a receber. Se ela não tiver nada a receber, antecipa os dividendos que a empresa vai pagar no futuro. E aí o dinheiro saiu do caixa de uma, entrou no caixa do outro e não foi uma operação de empréstimo. Tá? Então isso para a pessoa física muito provavelmente não vai acontecer, mas no mercado acontece muito e é mais um exemplo bacana da versatilidade desse produto. Por isso que a indústria já é grande assim. Certo? Dúvidas? Essa parte de uma empresa que tem dinheiro em caixa excedente, né? E ela aloca num FDIC. Ela imobilizou porque ela comprou cota e eventualmente o FDIC é um fundo fechado, ela teria que vender se ela precisar desse dinheiro em caixa. Por que vale a pena, por exemplo, para essas empresas de prazo muito longo? Estava comentando, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo sobre a Vale que paga com 180 dias. Né? Você executa hoje e vai receber só daqui 6 meses. Então, beleza, seria uma possibilidade. Mas se ela tem o dinheiro em caixa, por que ela bloqueia esse dinheiro para receber os rendimentos disso? Pensando numa situação que amanhã ou depois ela possa precisar da liquidez desse dinheiro. Sim. Lógico, eu entendo a balança de risco-retorno, mas até que ponto as empresas fazem isso? Existe alguma definição de percentual de caixa que elas utilizam para isso? Caso a caso, né? Caso a caso. Caso a caso. Então eu tenho dinheiro sobrando, eu vou pegar uma parte desse dinheiro e vou comprar aquilo que eu mesmo tenho a pagar. Então eu conheço o risco melhor do que ninguém, né? E vou otimizar o meu caixa. Se isso estiver rendendo mais do que fazer uma aplicação conservadora no banco onde eu tenho relacionamento, eu vou fazer isso. Né? Diga. Eu queria saber, em resumo, quais são as 3 grandes vantagens para a pessoa física? Quais são as grandes vantagens? Uhum. Então, é um produto estruturado, é um produto mais complexo e que entrega uma possibilidade de um retorno maior com um risco bem diferente daquilo que a gente já está habituado. Né? Pode ser que ele seja até fácil de compreender, por exemplo, um FDIC de financiamento de veículos. Todo mundo já financiou um veículo, já entende o que acontece ali, da onde vai vir o dinheiro. E ele vai investir se aquilo entregar uma rentabilidade maior do que os produtos com menos risco, um CDB, um título do Tesouro, coisa assim. Então, vai ser para todo mundo, mas na hora de fazer a alocação, espera-se que o investidor, bem assessorado, vá pensar se aquilo cabe no perfil dele. Não tenho reserva de emergência ainda, tenho pouco em CDB, tenho pouco em títulos públicos, FDIC poderia esperar mais um pouco. Agora, já estou bem estruturado, já tenho uma carteira protegida de renda fixa e quero, com um pouquinho no meu portfólio, assumir mais risco. Aí ele vai ter um mundo de risco para escolher. Obrigada. Nada, imagina. Como que é a tributação do FDIC? Ótimo. Renda fixa. 22,5% a 15%. E aí precisa entender caso a caso do fundo, né? A carteira dele é de curto prazo, curtíssimo prazo. Recebível de cartão de crédito, por exemplo, é curtíssimo prazo. Aquilo roda o tempo todo. Então o fundo em si não vai chegar aos 15%, porque a carteira dele é de curto prazo. Financiamento de veículo, dá 2 anos? Maravilha, então eu consigo carregar as cotas e ter 15% de tributação. Financiamento imobiliário, a mesma coisa. E tem o FDIC Infra. Assim como tem a debênture de infraestrutura que é isenta, tem o fundo de infraestrutura que também é isento. Se o FDIC só comprar
recebíveis que são isentos para a pessoa física, ele carrega a isenção também. Então, bem provável que a gente veja o nascimento de produtos com essa característica sendo negociado em bolsa com dividendo mensal. O FDIC, ele pegaria também direitos creditórios do setor imobiliário? Sim. Ou seria basicamente comprar o CRI e isso você já tem os fundos de recebíveis que já fazem, os fundos Ele pode concorrer com a securitizadora. Aham. Eu construí, vou lançar. Comprei um terreno, falou, vou subir um prédio de 20 andares aqui, compre na planta. Tá. Nesse momento ninguém financia, sou eu construtor que tem que financiar, certo? E o construtor ele vai ceder esse recebível, ele vai ceder. Hoje ele procura, hoje não, já é possível. Ele vai procurar uma securitizadora e vai procurar um FDIC. Aquilo que for mais vantajoso para ele é com que ele vai fazer negócio. E aí pensando nessa distribuição mensal que os FDICs tendem a fazer para agradar o público brasileiro. Então, Sim. pensando na tributação regressiva, eu teria 6 meses de 22,5. É quase como se fosse um tesouro de juros semestrais, mas de juros mensais, que Sim. seria a característica desse cara. 6 de 22,5, depois 6 de 20, 12 de... Tá. Isso. Então pode até ser que, pensando nisso, o FDIC já se estruture para falar, a gente fica 2 anos sem distribuir, fica 2 anos fechado ali para 10, 20 cotistas e depois vai para o varejo mesmo quando já cumpriu esse prazo. Pode ser. Cara, é muito grande esse mercado. Tem de tudo que você possa imaginar. Como eu estava falando dos de cartão de crédito, não existe 2 anos de parcela no cartão de crédito. Né? Tem aquele que antecipa o lojista. Lembra que antigamente no Brasil o lojista recebia 30 dias depois. Aí abriu, o Banco Central mudou, hoje é bem mais curto. Ainda assim tem lojista que antecipa. A gente está falando de 3 dias, 5 dias, 7 dias o lojista antecipa. Então imagina o quanto gira a carteira desse FDIC. Não. Distribuição mensal em FDIC hoje, que é só para qualificado, é coisa rara. A ideia não é essa. A ideia é justamente pegar o dinheiro, reinvestir, girar mais a carteira. Aí eu posso colocar um prazo de vencimento para o fundo, certo? Ou o próprio fundo ser revolvente e recebendo mais dinheiro e tal. Mas, em geral, não se faz distribuição mensal em FDIC. Agora, com o mercado chegando para o público em geral, e como a gente viu, eu escrevi no Bora, conhece o Bora Investir, portal de investimentos da B3? Escrevi um artigo lá semana passada que eu falei assim, amamos parcelas. O brasileiro ama parcela. Carnê, cheque pré-datado, não é do tempo de todo mundo aqui, mas é do seu, que eu estou vendo. 10 vezes no cartão, e agora tem até o Pix parcelado. A gente chama parcela. O que o mercado financeiro percebeu? Que a gente chama receber em parcela também. Tanto que o Tesouro Nacional acabou de criar 2 produtos que vai pagar todos os meses. Fiagro, Fiinfra. O fundo imobiliário é o sucesso que é com 2 milhões de investidores, por quê? Dinheiro no bolso todos os meses. Então, abrindo a possibilidade do FDIC para o público em geral, nas operações em que for possível casar esse caixa, eu acredito que vão aparecer FDICs com distribuição mensal. Diga. Nem sei se faz muito sentido, mas é possível você ter um FDIC de cotas de um outro FDIC? Pode, um FIC-FDIC. Um FIC-FDIC. Tem bastante, inclusive. Porque aí você já vai para uma terceira derivada Sim. ali, né, de repasse. E aí a regra de FICs em geral, né? Ele tem que ter 95% do patrimônio em cotas de outros FDICs. Já o FDIC original, ele tem que ter mais de 50% do patrimônio em crédito, em recebíveis, em crédito privado. Então eu posso até ter um FDIC que tem 49,9% em títulos públicos e 50,1% em direitos creditórios. Legal, muito bom. Sim, o bacana da feira é justamente a gente se encontrar e reciclar conhecimento, né? Em breve a gente vai ver vários FDICs como alternativa de investimento. Obrigado, viu?